MacuxiCast. MacuxiCast, o seu podcast de cultura amazônica. Olá você, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o nosso MacuxiCast, o podcast de cultura, política e sociedade de Roraima e da Amazônia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico e muito importante, principalmente para os trabalhadores municipais. Nós estamos falando da reforma e também do rombo no Precem, o Fundo de Previdência dos Trabalhadores Municipais. O prefeito Arthur Henrique, há alguns meses, mandou para a Câmara Municipal de Boa Vista um projeto de lei propondo uma reforma tida por absurda, cujos vereadores Ítalo Otávio e o professor Tiago, entre outros, questionaram, pediram respostas que não chegaram a contento. Os trabalhadores municipais, por meio de suas entidades sindicais, contrataram uma auditoria independente e constataram que o rombo é bem mais embaixo. Ao contrário do que diz a gestão municipal, não existe rombo no Precem, existe superávit. E para falar sobre esse assunto, eu convidei duas pessoas das mais tarimbadas e qualificadas. Uma delas é a presidente do Sintras, Marcele Carvalho, está aqui conosco. Ela que foi uma das contratantes da auditoria independente, e o vereador mais atuante de Boa Vista, que os outros não fiquem com ciúmes, o Tiago, por exemplo, que também trabalha bastante, mas é incontestável o vereador que mais trabalha em Boa Vista, Ítalo Otávio. Então nós estamos aqui para falar sobre o rombo do Precem. Vou começar saudando a trabalhadora sindicalista Marcele Carvalho. Marcele, seja bem-vinda ao MacuxiCast. Obrigada, Valério, pelo espaço. Isso é um passo importante para a gente esclarecer a todos da categoria o que realmente aconteceu no Precem e o que vai ser feito, a partir desse entendimento que a gente teve agora, esse novo entendimento que a gente teve. Então, nós vamos ter 1 hora para conversar, 1 hora e pouco, a depender do andamento aqui da conversa. A Marcela já me avisou que tem uma agenda depois das 10h30, eu vou tentar, então, cumprir o horário. E também o vereador Ítalo Otávio, que dá a sua primeira impressão sobre essa questão da qual ele tem tratado e sobre a qual ele tem batido bastante na Câmara Municipal. Vereador, seja bem-vindo. Bom, eu que agradeço, Luiz Valério, pelo convite. É um privilégio estar aqui com você, com a sua audiência. Respeito e admiro muito o trabalho que a presidente Marcele desempenha no Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do nosso município. Ela é uma grande líder, com os outros sindicatos também, e tem um protagonismo quando o assunto é previdência. Sabemos que é de responsabilidade do Executivo Municipal fazer ou não uma reforma previdenciária, enviar ou não um projeto de lei para a Câmara, e cabe aos vereadores que representam a sociedade votar, emendar ou arquivar projetos de leis dentro da Câmara. Então é isso. As primeiras impressões colocadas, o assunto, como eu disse, é polêmico, são direitos dos trabalhadores que estão sendo aí tratados de forma indevida e eles querem respostas. Marcele Carvalho, fala para a gente sobre essa auditoria independente. Como é que foi a ideia, de onde surgiu a ideia e por que a necessidade de contratar uma auditoria independente? Valério, como você bem sabe, a gente tem atuado aí firmemente nessa questão do Precem e a gente percebeu a necessidade de contratar para a gente ter uma segunda opinião. Porque vários dados que a gente solicitava da prefeitura não condiziam com o que realmente estava ali na prática. Eram dados que a gente sabia que era um percentual, mas na prática do estudo que a prefeitura pagou era outro percentual. Então a gente achou isso muito estranho, fazendo análise, junto com as assessorias jurídicas, junto com todos os sindicatos que se envolveram bastante também. Parabenizar aí todos os companheiros que aderiram a essa luta, A gente não pode deixar, não é eu sozinha, mas é um coletivo de sindicatos que defendem os servidores municipais. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter uma segunda opinião, se realmente é aquilo ali, se era verídico, esse rombo aí astronômico que subiu de um ano para o outro de uma forma estratosférica até, a gente pode dizer assim, e a gente não entende por quê, porque a gente tem uma previdência com poucos aposentados, com poucos benefícios sendo pagos, e o servidor está ali mensalmente cumprindo as suas obrigações, pagando a sua previdência, então a gente realmente não entendeu.
É um regime jovem e um regime muito preparado, né, para fazer Saudável, os aportes. seria saudável, né? Ele tem uma preparação para fazer os aportes das aposentadorias futuras. Então, a gente não conseguia entender. Para quem entende um pouquinho assim de previdência, se você tem poucos aposentados e se tem uma massa muito grande contribuindo, como é que isso está deficitário? Como é que isso está com rombo, como foi dito, né? Que eu não gosto nem de usar rombo, eu acredito que seja mais uma falta de um estudo, de um cuidado melhor. Então, a gente pôde identificar essas discrepâncias, né, na prefeitura, nos documentos, nas atas dos conselhos, e nos propusemos, fizemos aí uma união entre os sindicatos e pagamos uma empresa muito bem conceituada, né? A gente foi atrás do conceito. Nós, do Sintras, nós somos filiados à a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, que é um advogado brilhante, que nos respaldou dessa questão da empresa também. Então, assim, a gente foi com muita segurança contratando. Não foi um estudo barato, é um estudo caro. Para quem entende dessa área atuária, é um estudo muito caro. Fazer um contraponto custou para os nossos cofres aí boa parte das nossas contribuições sindicais. Então, assim, foi um esforço que nós fizemos para trazer uma garantia, uma certeza para os nossos filiados, né? E aí todos os 17 sindicatos foram muito felizes e cumpriram sua palavra, né? Teve um ou outro ali que não conseguiu, mas na sua grande maioria a gente cumpriu e honramos esse compromisso aí com os servidores. Eu tenho acompanhado em coberturas na Câmara o quanto essa questão é sensível, né? E o quanto o vereador Ítalo Otávio tem batido nessa tecla, pedindo explicações, questionando o porquê daquela reforma que não condiz com a realidade, porque essa reforma apressada, aliás, o projeto chegou em regime de urgência urgentíssima na Câmara, o Ítalo bateu tanto, junto com o professor Tiago, até que o projeto saiu da urgência, mas continua tramitando lá. E aí, depois da auditoria, descobre-se que as explicações dadas pelo Executivo Municipal não eram de todo verdadeiras ou completas, não é, vereador? Não, a fala da Marcele agora ela é muito providencial, né, com a atuação dos sindicatos, né, mas a gente também sabe que a Câmara ela tem um papel fundamental. Tanto quando o projeto chega, ele tem a parte técnica dele, tem a parte legal, que o prefeito se baseia nela, e tem a parte política. A parte política é quais são as conversas que terão quando um projeto chega, quais são as movimentações. Os vereadores têm o costume de escutar o sindicato quando é algo que vai afetar os trabalhadores. Quantas e quantas vezes eu mandei projeto para Marcele, qual a sua opinião sobre determinado projeto? Verdade. Porque ela detém da técnica, né? Os outros sindicatos detêm ali da vivência, né? De um reajuste, de uma gratificação, de uma nova função que está sendo colocada, enquanto nós, vereadores, temos que fazer a parte política da coisa, obviamente sem perder a técnica. Quando chegou com urgência especial, né, por parte do prefeito Arthur Henrique, ele veio em um momento muito inoportuno, porque a gente via ali primeiro que o prefeito estava enviando um projeto de reajuste salarial que os sindicatos questionavam o valor de 6,10%. Era para ter chegado ali em perto de 10%. Ao mesmo tempo que o pacote da maldade, que eu posso colocar assim, não vinha só no reajuste, ele vinha em criação de vários cargos comissionados espalhados pela prefeitura, ao mesmo tempo que vinha o impacto da previdência, da vida dos trabalhadores. Então a gente, pera lá. Então tudo aquilo aconteceu. Quando veio isso, eu me tornei, ao longo desse ano, o presidente da Comissão de Justiça. Quando ele chegou na minha comissão, eu já fui logo analisar, ver os pormenores, consultei os sindicatos, vi a parte legal. Tornamos o projeto inconstitucional, ou seja, para se votar ele, se é que nós iremos votar, vai primeiro votar o parecer contrário. Então a gente já deu um parecer contrário a ele e eu não fiquei nisso. Peguei esse mesmo documento, tudo que nós tínhamos, todas as provas, todos os estudos e eu encaminhei para o Tribunal de Contas do Estado, que de lá fez aquela decisão que todos nós conhecemos, aonde ele fez 3 recomendações. Ele pediu para o prefeito retirar de tramitação da Câmara, pediu para o Genilson não deixar votar e pediu para mim, presidente da Comissão de Justiça, não deixar sair da minha comissão. Ou seja, estava ali decretado que algo não estava certo.
que foi quando detectou o que a Marcele não quer chamar, mas eu vou chamar assim, de rombo na Previdência. E aí o prefeito faz um vídeo político dizendo que se não votar a Previdência, nós iremos afetar diretamente a certidão que precisa para continuar recebendo os recursos federais. E aí depois a gente vê ele mesmo se contradizendo, retirando o regime de urgência e depois a certidão que viria já deu o prazo aí até o ano que vem. Então, todos esses pormenores até vir o estudo da Fachin que os sindicatos, de forma protagonista, pagaram e tá aqui, vereadores, agora, o que vocês vão fazer? E aí a gente tomou as providências que nós iremos discutir daqui a pouco. Pois é muito estranho que o prefeito insista nessa reforma, porque uma coisa é preciso que se esclareça. Para onde foi drenado o dinheiro do Precem? Esses recursos foram para onde? Tem ido para onde? Esse rombo é oriundo de quê? Uma vez que os servidores aposentados, em relação ao número do Estado, são poucos, entre aspas, mas são do município, em relação ao todo, né, mas no município de Boa Vista não são tantos assim. O dinheiro que está em caixa, a auditoria já comprovou, é bastante, dá para pagar a aposentadoria de todo mundo, mas por que, Marcele? Por que, na tua interpretação, na tua avaliação, se insiste tanto nessa reforma que é, sim, bastante duvidosa? Eu vou falar uma coisa aqui, talvez possa surgir, as pessoas que trabalham no Precem possam até se sentir ofendidas, mas pelo que eu analisei e pelo que a minha assessoria jurídica analisou, né, junto com esse atuário, infelizmente é má gestão, viu, Valério? Não tem outro nome para dizer. É uma má gestão dos fundos, dos recursos, uma vez que a gente tem ali conselheiros e profissionais que não têm conhecimentos básicos. A gente pega uma ata, como mencionou aqui no relatório de auditoria com relação aos investimentos, a gente pega uma ata que o conselheiro está questionando se não vai pagar imposto de renda, os investimentos. Ou seja, ele não sabe do que é que ele está tratando. Reuniões de 10 minutos. Reunião de 10 minutos. Eles não sabem do que estão tratando, na verdade, né? Não, e aí o que acontece? Talvez eu não diga drenado, tenha saído dinheiro. Eu vi, analisei aqui as auditorias, né, que foram 2 que a gente contratou, tanto o cálculo atuário quanto uma auditoria nos investimentos, né, não foi uma coisa só. Analisando, o relatório é bem claro, é má gestão, é falta de conhecimento. Tanto é que eles concentram os investimentos apenas em uma única carteira, praticamente. E isso faz com que a Previdência não se modernize, os fundos tenham um baixo rendimento, que não rendem aquilo que é projetado na política de investimento. E isso acaba prejudicando você, servidor municipal, que poderia ter uma política de investimento que teria aí 125% rendendo ao mês, e rende 70 e poucos por cento. Então, assim, é triste, mas é realidade. Essa questão do déficit atuarial, né, da má gestão, é que levou a toda essa polêmica, né, e essa drenagem dos recursos, mas eu acredito que não como é que eu vou fazer a comparação? Não é que você pegou o dinheiro ali, colocou, é que você deixou de ganhar. E isso causa um prejuízo no montante que deveria estar ali, sendo multiplicado para garantir mais recursos para pagar as aposentadorias. Basicamente é isso. Olha, má gestão, né, vereador? Pegando aqui um gancho no que foi colocado aqui pela Marcele, brilhantemente, nós tínhamos anteriormente, no mandato da ex-prefeita, né, e que quem apoiou o prefeito Arthur para estar onde ele está agora, uma publicação, né, dizendo que a Previdência ela teria uma saúde financeira até o ano de 2049. Primeiro, esse é um ponto. Quando começou a se conversar sobre isso, essa publicação ela foi excluída da comunicação da prefeitura. Verdade. Começa aí uma coisa obscura. Os sindicatos se reuniram, a Marcele pode me corrigir se eu estiver falando alguma inverdade, se reuniram com a prefeitura e solicitou os documentos, que eles não forneciam os documentos. Então, olha só para você ver como as coisas vão acontecendo. No meio desse trâmite de reforma da Previdência, se muda o diretor do Precem. Mas o porquê que isso foi acontecendo? Por que isso vai acontecendo? A gente sai de um ano de 2022 com um pequeno número deficitário, 2023 sobe, 2024 explode.
é um aumento de 1.700% de aumento. Então, o que a Marcele coloca é o que a gente tem visto no governo do MDB, aonde eles não dão informações, aonde eles não querem que as pessoas saibam, aonde o que eles dizem se torna uma regra e a gente tem que aceitar. Se os vereadores não tivessem escutado os sindicatos, se o presidente Genilson Costa não tivesse convocado uma audiência pública, convocando os vereadores a ouvir os sindicatos, teria se votado do jeito que estava, trazendo um monte de prejuízo. Não só o único problema não é a alíquota de 14%, sair de 11% para 14%, porque em determinado momento a gente vai ter que fazer o investimento, cada funcionário, cada servidor, na sua própria previdência. Mas o problema está em todos o resto do pacote e da forma como está sendo feita. Professores estão sendo lesados, servidores estão sendo lesados, mulheres estão sendo prejudicadas com essa previdência. E parece que o Tribunal de Contas do Estado faz uma recomendação e para o prefeito também tanto faz. Falamos e ouvimos que os servidores são de valor. Eu pergunto para a Marcele, pergunto para você, aonde está esse servidor de valor que não vê o seu piso nacional sendo honrado, vê salários do interior maiores do que os salários aqui dentro da nossa capital, a gente vê locais de trabalho insalubre, faltam ferramentas, faltam psicólogos para acompanhar os servidores da nossa capital e ainda vem esse pacote, está aqui a previdência de vocês. Graças a Deus, nós temos sindicatos competentes que se atentaram com o regime previdenciário, vereadores, e aí eu quero colocar todos no mesmo pacote. Nenhum tentou acelerar o processo e depois a gente foi vendo que o desenrolar da história, os sindicatos estavam corretos. Não havia um sistema deficitário. Pelo contrário, está mostrando que tem um sistema totalmente superavitário que precisa sim, urgentemente, de um planejamento e de uma linha de conduta para os próximos investimentos. Porque nós agora poderíamos estar falando de um regime muito melhor, mas não. A prefeitura prefere colocar todos os ovos no mesmo saco. Porque quando a gente fala de investimento, a gente fala também, Marcele, em aposta, em sinistro. Uma coisa realmente pode não sair como... Mas isso é gestão. Alguém pode adoecer, alguém pode falecer durante esse processo, pode acontecer acidentes e tudo mais, as pessoas podem ser afastadas. E quando a gente fala de investimento, eu vou colocar um pouquinho aqui nesse, um pouquinho nesse, um pouquinho nesse, um pouquinho nesse. Mas quando a gente vai ver o relatório do investimento, a gente vê que a prefeitura insiste de uma forma completamente descompensada em colocar os ovos, não vou falar todos, mas 80% dos ovos em um mesmo saco. Só pegando o gancho aqui do Ítalo, já que ele deu essa trocadinha, os dados que a gente teve acesso da prefeitura não foi porque a prefeitura quis nos dar, não, Perfeito. Viu, vereador? É bom lembrar que a gente teve a atuação do MP de Roraima, a pessoa do Dr. Luiz Antônio, que trabalhou juntamente com a gente para conseguir todos os dados para que a gente conseguisse fazer essa auditoria de forma imparcial, porque a prefeitura não entregava os dados. Infelizmente, foi isso que aconteceu. O Ministério Público teve que fazer um pedido para a prefeitura para que ela entregasse os dados e nos repassou. Então, isso demonstra a dificuldade que a prefeitura tem de trabalhar de forma transparente. Ao lado dos sindicatos. A prefeitura fala, me desculpa, Marcele, que tranquilo, dialoga com os servidores, que dialoga com os sindicatos, que ouve, que trabalha em prol desses servidores. E é no momento como esse, em uma das pautas mais importantes da vida de homens e mulheres que fazem saúde, educação, segurança social, administrativo da nossa capital, que a gente vê que ela não tem ali nem a sensibilidade de falar assim, olha pessoal, realmente teve um erro aqui, mas vamos trabalhar junto, porque se tivesse tido esse diálogo, eu não teria entrado no Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público não teria sido envolvido, o Ministério da Previdência não teria sido envolvido. Agora, a gente parece que para ter uma informação tem que ir para o embate. Para poder ajudar tem que ir para o embate. Então, consequências. Verdade. Realmente é uma situação bastante delicada. E o TCE acompanhando também, vocês acompanhando o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, o TCE apontando que há alguma coisa que precisa ser explicada e mesmo assim, como disse o vereador Ítalo, as respostas não vêm, Marcelo. Não vem.
Nós fizemos, eu quanto presidente do Sintras, fizemos uma denúncia ao TCE de todas essas questões, todos os levantamentos que a gente tinha, os apontamentos, e aí coincidiu que na mesma época também o vereador Ítalo Otávio fez essa denúncia e foi consolidado ali tudo em uma só. O TCE deu uma recomendação para a prefeitura para que retire esse projeto, porque esse projeto, tecnicamente, ele é inconstitucional, a base legal dele é feita num cálculo atuarial desatualizado, então não dá nenhuma credibilidade para que esse projeto seja votado. Mas, infelizmente, a prefeitura ainda mantém esse projeto na casa, né? E a gente, como servidor, a gente fica muito preocupado. Eu tenho aqui que também lembrar, na pessoa do vereador e presidente da casa, né, o Genilson Costa, que sempre foi muito acessível, os vereadores também, como um todo. Eu tenho estado na Câmara, nenhum se nega a conversar, tanto da base quanto da oposição. Então, estão todos ali imbuídos de fazer o melhor. Esse é o sentimento que a gente espera, aliás, é o sentimento que eu percebo ali de todos, a preocupação, essa é uma matéria muito sensível, e devido a todos os levantamentos, tanto do TCE quanto do MP, de todos os órgãos, isso está sendo muito observado. Então, é bem preocupante a prefeitura ainda manter esse projeto na casa. Mas eu ia dizer que eu tenho certeza absoluta, com a maioria, esmagadora que o prefeito tem na Câmara, se não tivesse a pressão do vereador Ítalo Otávio, das categorias, do professor Tiago, esse projeto já teria sido votado, já teria sido aprovado, inclusive. Eu estou errado, vereador? Espero que sim. Eu não costumo, né, fazer essa prospecção. O que nós temos visto é que, recentemente, nós estávamos com alguns outros projetos de autoria do Executivo. Os sindicatos nos encaminharam algumas emendas, nós fizemos, e a base simplesmente rejeitou o pedido e tudo mais, sendo apontado como constitucional. Esses são outros casos, né? Isso tem sido uma rotina dentro da casa. Mas quando o assunto é Precem, eu acho que todo mundo está sendo 10 de 10. Não temos ali nenhum pedido, né, de ninguém, e só corroboro com o que a Marcele colocou nesse sentido. Agora, se os vereadores estão sabendo, eu vou falar aqui um pouquinho do futuro, fazer aqui agora um exercício de achar o que nós podemos fazer. Temos uma reunião marcada na segunda-feira com os vereadores. Sindicatos estarão representados lá, entre 5 sindicatos, para fazer solicitações e pedidos para quem vota. Agora não é mais para quem apresentou o projeto. Se a peteca está na mão dos vereadores, e os vereadores até aqui têm se demonstrado que vão convocar os secretários para prestar esclarecimentos, foi uma matéria que surgiu de iniciativa minha, de convocar os secretários, que depois veio aprimorado por todos os vereadores, inclusive da base, para chamar tanto o Márcio Vinícius quanto também o Paulo Bragato para prestar 22 esclarecimentos com relação ao rombo ou a relação à má gestão, como a Marcele coloca, eu coloco os dois, né? Nós também temos que tomar um posicionamento. Por que nós temos que tomar um posicionamento? Porque saímos da fase de achar que o regime ele é deficitário. Se o regime ele não é deficitário, a prefeitura não precisa tomar nenhuma medida. Se a prefeitura não precisa tomar nenhuma medida emergente, os vereadores que têm lá agora o PLC 001 em mãos, ele tem toda a prerrogativa de dizer: nós iremos derrubar. Por que nós iremos derrubar? Porque a justificativa que veio no PLC 001, projeto de lei complementar que trata da Previdência dos Servidores, ele está totalmente equivocado. Porque se foi apresentado um atuário deficitário e nós estamos vendo agora aqui um regime superavitário, não tem mais discussão. Então, que nessa próxima segunda-feira, a Marcele, junto com os outros sindicatos, faça esse pedido, o que eu estarei lá para corroborar com ela de que vamos arquivar esse projeto. Entender dentro do regimento interno o que os vereadores podem fazer para ele nem ter que ir a um plenário. Pronto, nós já estamos aqui fazendo a solicitação de punho de todos os vereadores para o prefeito retirar, ou então todos nós estamos dizendo que ele não vai, ou vamos pegar o parecer contrário da Comissão de Justiça e vamos dar para a Comissão de Justiça o que é por direito.
Se ele é inconstitucional, vamos aprovar a inconstitucionalidade dele. O que acontece? Arquiva-se o projeto e acaba esse assunto de previdência. Acaba o assunto com relação a fazer a reforma previdenciária. Porque a responsabilidade daqueles que demonstraram essa má gestão e rombo terão que aparecer. Terá que ser cobrada também, né? Ou seja, a solução mais viável, mais inteligente e eu acho que a única possível que não prejudica os trabalhadores municipais é o arquivamento da proposta, né? Perfeito, porque olha só, as pessoas elas têm agora nos pedido assim, Ítalo, abre uma CPI para a gente poder investigar tudo e tudo mais. Eu acho que o prazo da CPI era se um Ministério Público não tivesse entrado junto com os sindicatos, se um Tribunal de Contas não tivesse validado toda essa conversa e tudo que está acontecendo. Eu acredito que agora a convocação do Márcio Vinícius, principalmente, que é o ex-secretário de Finanças e atual presidente do CMP, Conselho Municipal Previdenciário, se ele responder todas as questões e de posse das respostas dele, nós iremos também entregar a esses 3 órgãos que nós já estamos... Nem devia estar dando spoiler aqui com relação a isso, mas que nós iremos entregar, as pessoas já serão responsabilizadas por esses movimentos que serão feitos. Então eu acredito que estamos perto de descobrir a verdade e estamos perto de arquivar esse pacote de maldade. Então é isso. O assunto, como eu disse, é bastante polêmico. Já vem há meses rolando na Câmara Municipal, já vem há meses rolando nas assembleias dos sindicatos. A Marcele não tem tido uma vida própria ultimamente, dedicada a esse assunto, não só dos trabalhadores do município, mas também das questões macro do Estado. E parece-me que o sossego não vai vir tão cedo, né? Mas você concorda com o vereador Ítalo que o arquivamento por inconstitucionalidade é a única solução também? Olha, eu vejo que está na mão do prefeito. É muito fácil o prefeito só retirar o projeto. É uma via mais fácil, até para a própria Câmara, né, não se desgastar tendo que votar um parecer, né, que vai ser de inconstitucionalidade. Então, o prefeito ele tem a solução na mão, que é a retirada do projeto, até para atender o que o TCE já recomendou, que é a retirada do projeto. Então, essa é uma via mais fácil. Agora, de fato, o que precisa ser feito pelos vereadores é o arquivamento desse processo. É votar o parecer do Ítalo, né, do vereador Ítalo aqui, que tem trabalhado brilhantemente nessa matéria, levantado todos os pontos questionáveis que a gente está sempre dialogando com ele, e todos os vereadores arquivarem, enterrarem, sepultarem esse projeto de lei maligno aí. Vale lembrar aqui, esclarecer a todos, né, porque já se passou tanto tempo, mas todo esse processo foi pego, todos os sindicatos e os trabalhadores de surpresa, Valério. Sem diálogo. Sem diálogo nenhum. Aí, depois que nós ameaçamos uma paralisação, uma greve geral dos servidores municipais, Verdade. Foi que o prefeito nos recebeu e disse que não tinha nenhum problema de mostrar os dados, né? Nenhum problema de colocar o atuário dele para conversar conosco. Aconteceu essa reunião, mas aí, infelizmente, os dados que foram nos repassados não foram tão fidedignos assim como ele mencionou, né? E depois, posterior, a gente formou uma comissão para fazer o estudo ali do PLC, né? A gestão se propôs a fazer essa comissão, só que, de fato, o fato do Precem estar, naquele momento, deficitário, trazia uma realidade numa PL que não condizia com a verdade. Então, como é que a gente ia debater se o regime era deficitário? A gente só ia ser prejudicado. Por isso que nós preferimos suspender as negociações naquele momento e aguardar o resultado das nossas auditorias, para que a gente tivesse certeza a respeito daquilo que a gente fosse debater. Hoje eu tenho segurança de sentar na mesa com o prefeito, com quem quer que seja, e dizer, nós queremos isso, isso e isso. De fato, não precisa fazer uma reforma tão prejudicial, mas precisa sim dar uma transparência no Precem. A gente precisa de um conselho previdenciário que tenha participação dos sindicatos. Eu tenho batido muito nisso. Lá tem servidores de carreira, não tenho nada contra os servidores, mas servidor não representa a categoria. Está na nossa Constituição Federal que quem representa a categoria são os sindicatos. E o fato de não ter nenhum representante sindical lá me preocupa muito. Então, a gente tem que realmente dar uma autonomia para esse Precem, fazer um instituto, assim como é no Estado, para que a gente tenha uma segurança e não aconteça todas essas
esses desencontros de informação que têm acontecido dentro do Precem. A ausência de membros dos sindicatos, de representantes dos sindicatos, é um indicativo de que a falta de transparência ela é premeditada, né? Como é que eu vou tratar sobre a aposentadoria de determinada categoria, de recursos que vão financiar a aposentadoria de pessoas que deram a vida inteira pelo município, mas eles não estão lá para discutir com a comissão, com o conselho, com os conselheiros, o presidente, o prefeito, o rumo que vai ser dado a esses recursos. Isso já demonstra pouca fé nas ações, e aí vão ficar ofendidos, mas é isso mesmo, eu não tenho papas na língua, eu não consigo falar de outra forma. Fica clara a total intransparência, falta de transparência, vereador Ítalo, do trato desses recursos. Né? Quer ver um exemplo? Eu acho que estamos aqui diante de pessoas inteligentes, de uma audiência inteligente, e eu quero fazer só um paralelo. Né? Há uns 2 anos atrás, o prefeito, né, com pressão, até mesmo por pressão dos sindicatos, se rogava ali que houvesse ali todo um estudo, né, do PCCR, um novo projeto, estava muito defasado o plano de carreiras e remuneração dos servidores, e era uma pressão de todos os lados. E aí eu lembro que a Câmara foi lá e fez um acordo com o prefeito, dizendo o seguinte: olha, prefeito, a gente vai fazer esse gesto, mas você precisa fazer o que os sindicatos ficavam cobrando, tanto a prefeitura quanto a Câmara. Mande para a Câmara um projeto de lei, para tratar do plano de cargos e carreiras. E o prefeito, ele pegou a classe da Marcele, o pessoal da saúde, aí ele botou dentro do pacote. Aí ele pegou o pessoal do trânsito, aí botou dentro desse pacote. Aí ele pegou o pessoal da educação, botou dentro desse pacote. O pessoal do administrativo, botou dentro desse pacote. O pessoal do social, botou dentro desse pacote. Sendo que tem categorias que um tem gratificação por trabalhar à noite, outro tem gratificação por trabalhar com material insalubre, o outro tem uma outra coisa, o outro tem um percentual, o outro tem outra coisa, o outro tem um piso nacional, o outro tem outra coisa. Ele botou todo mundo no mesmo pacote e falou: tá aqui, Câmara, vamos votar. Todos os sindicatos fizeram audiência pública, vamos retirar esse projeto, fizeram comoção, prefeito, pelo amor de Deus, e não sei o que, e não sei o que. E sabe o que acontecia? Ele falava assim: o lugar do projeto é na Câmara, discutam lá e vejam o que é melhor. Então, a gente via ali o pacote do mal para todos os servidores, que depois que aprova, Luiz Valério, tchau, depois que aprova, não tem como voltar atrás. Tem como voltar atrás depois que vota, Marcele? Não, muito difícil. Então, pegou aquilo ali e tratou aquilo ali como uma verdade. Eu lembro da Marcele dialogando com o pessoal da base, e o pessoal da base fala assim: quais são os apontamentos? Deixa eu ver o que a gente consegue fazer. Aí falava uma coisa, não. Aí vinha outro, vinha outro. A gente entupiu a Câmara, apenas um sindicato falou: vamos conversar. Todos os outros falaram: não tem conversa, retira. O que nós conseguimos fazer? Conseguimos encontrar, naquela época, eu era também presidente da Comissão de Justiça, conseguimos encontrar ali um dispositivo que, para se tratar, Marcele me ajudou muito nisso, muito, para se tratar uma matéria de plano de cargos e carreiras, precisa ter um parecer dos conselhos e precisa ter dialogado. E a prefeitura, como é de praxe, não tinha feito esse diálogo com os conselhos e com as categorias. E a gente encontrou uma forma de tornar o projeto inconstitucional. Ele estando inconstitucional, nós encontramos um jeito, sensibilizamos os vereadores, os sindicatos foram para dentro da Câmara e a gente foi lá e votou contrário. Essa é a história. E depois o que o prefeito fez? O certo. Depois de toda aquela batalha, de toda aquela guerra, o prefeito foi lá e fez o certo. O que ele fez? Procuradores, está aqui o plano de cargos e carreira de vocês. Enfermeiros, está aqui o de vocês. Professores, está aqui o de vocês. Administrativo, está aqui o de vocês. Segurança, pererê, parará. Quem é da FETEC, quem é da FEMAR, quem é da EMUR, está aqui. E fez tudo certo. Não fez, não honrou, mas fez o certo para que depois pudesse discutir. Ou seja, a história mostra que o prefeito ele faz as coisas sem ouvir, faz de qualquer jeito, joga o pepino para a Câmara e tá tudo bem. Só lembrando também, Ítalo, que além desses 2 pontos que não tinha sido discutido no Conselho
e que não tinha sido discutido com as categorias, não tinha impacto financeiro, aquele projeto monstruoso lá do PCCR unificado. Inclusive, na época, eu fiquei tão indignada que eu cheguei até a rasgar aquele projeto na audiência pública, na frente de todos dos vereadores que estavam ali. Então, era indignante aquele projeto que não respeitava as especificidades de nós, profissionais de saúde. Posso trazer um dado aqui sobre a Previdência? Claro. Se me permite. Eu tenho aqui o relatório, né, de posse do estudo dos sindicatos. Quantos servidores ativos pagando a Previdência na Prefeitura nós temos? 9.082. Representa 91,8%. Quantos aposentados nós temos? 511. 511. Quantos pensionistas nós temos? 298. Ou seja, me explica como é que um Conselho Municipal Previdenciário, como é que conseguiram fazer um rombo em uma receita e despesa dessa? Aqui a gente não está no Rio de Janeiro, onde a classe trabalhadora ela já está toda aposentada, onde todo mundo... olha os números que são apresentados, gente. Não tem como. É muito discrepante, né, Ítalo? É dinheiro demais para assegurados de menos, para aposentados e pensionistas de menos, né? Exato. O nosso auditor usou uma frase assim bem emblemática. Ele falou, se tivesse uma medalha de melhor regime jurídico no Brasil, a Prefeitura de Boa Vista iria ganhar pela solidez do regime. Não ganharia medalha de ouro. Ganharia medalha de ouro. Não pela quantidade de recursos disponíveis. Exatamente. Não pela saúde financeira. Exato, não pela gestão. Na gestão ia ser... Eu esqueci de falar uma coisa. O prefeito enviou o PLC 001. Aí, quando ele enviou, ele ficou muito nítido e muito claro pra gente que... E eram para muitos, a principal medida era sair de 11% para 14% a dedução dos salários dos servidores. Mas depois a gente foi ver que a prefeitura ela não cumpria nem o patronal que ela deveria cumprir. O recurso que ela deveria tirar da parte dela para investir nos servidores era menor. Só depois de todos esses movimentos, principalmente dos sindicatos, de toda a comoção popular, é que a prefeitura chegou a 19%. Ou seja, tudo isso, se ele já tivesse feito isso lá atrás, era uma porcentagem importantíssima que estaria aqui também no dinheiro da Previdência dos servidores. Foi o grande questionamento que a gente levantou. Porque nós estávamos contribuindo com 11% e o patronal com 11%. Como que o patronal vai chegar a esse valor igualitário ao servidor? Então, a gente levantou esse questionamento. Isso também foi demonstrado nos estudos da própria gestão, que eles estavam ali com 11% e fizeram a recomendação para o patronal aumentar a alíquota. E ele não obedeceu, né? É importante a gente lembrar desse dado também. Só depois, quando a gente foi em cima desse projeto, é que foi aumentando. Primeiro aumentou para 16 e alguma coisa, depois aumentou para 19, à base de decreto. Não foi lei, que também é prejudicial. Ô Marcele, e aí, depois que vocês receberam esse estudo, vocês já começaram a discutir com o vereador Ítalo, com os vereadores que apoiam a causa de vocês. Vocês estão se mobilizando, né? O que é que deve vir nos próximos dias em termos de mobilização, conversa, assembleia dos trabalhadores sobre essa questão, essa nova realidade apresentada pela auditoria? Eu estive na Câmara anteontem, e conseguimos marcar uma reunião com os vereadores e com o presidente da casa também, a qual a gente vai encaminhar esse nosso estudo, todas as auditorias que a gente mandou fazer, dar munição para os vereadores entenderem a realidade do Precem, né? E agora a gente vai entrar em assembleia na próxima terça-feira para explicar para a nossa base, né, o que está acontecendo. De fato, o regime é saudável, o que se pode esperar. E se a categoria decidir fazer uma paralisação, está aberta a paralisação, a gente não descarta, é uma ferramenta que a gente utiliza diante da manutenção desse projeto na casa, né? Eu não sou o entrevistador, mas eu posso fazer uma pergunta para a Marcele? Deve fazer. Marcele, o bom de podcast é isso, é que todo mundo se atropela então e fica tudo bem, né? Depois eu faço uma pergunta para você também. Beleza, tranquilo. A gente sabe que esses são os próximos movimentos, né? Você que tem ali os sindicalizados da área da saúde do município de Boa Vista, tenho também um trabalho pelo Estado, mas estamos falando aqui de Boa Vista.
Eu participei da reunião virtual, onde vocês estavam ali falando em assembleia. O que vocês esperam dessa reunião de segunda-feira com os vereadores, né? Onde nós temos aí as 2 saídas que foram apontadas, né, por vocês, e tendo uma negativa com relação a isso. Depois temos, na quinta-feira, a convocação dos secretários para prestar esclarecimentos sobre essa má gestão, que eu chamo de rombo também, da Previdência. Quando que vai ser a Assembleia e o que vocês deliberam nessa Assembleia? Calma, é um monte de pergunta aí. Então, a primeira, o que a gente espera dos vereadores, certo? O que eu espero dessa reunião com os vereadores segunda-feira é que eles cheguem para a gente e falem assim, olha, realmente vocês estão corretos em todos esses questionamentos aqui, vamos arquivar, temos essa saída, vamos pedir para o prefeito fazer a retirada do projeto ou votar o parecer de inconstitucionalidade. Essa é o que a gente espera da Câmara. Eu entendo que tem muitos ali que têm parentes que são servidores. Eu acredito que os vereadores não vão querer carregar esse peso na consciência. Então, eu estou bem tranquilo. Eu acredito que eles vão, sim, estar do nosso lado. A segunda pergunta é... o que você... Porque, assim, uma era condicionando a outra. Era saindo dessa reunião, nós temos também na quinta-feira as respostas dos secretários. E após isso, vocês irão para a Assembleia. O que vocês podem deliberar ou não na Assembleia, sabendo das decisões? Porque eu ouvi vocês falando sobre a Assembleia, né? Sim, a gente vai fazer uma Assembleia, só que, infelizmente, quando a gente convocou a Assembleia, como era um curto período, vai acontecer na terça-feira. E depois é que vai acontecer a convocação, né, dos secretários. O que a gente espera sair das assembleias é uma decisão. Olha, se não for arquivado, se não for retirado, a gente vai sim encaminhar para uma paralisação, porque o nosso regime é saudável. Então, não tem por que fazer uma reforma tão prejudicial para a carreira do servidor municipal, né? E aí, a gente espera que os secretários sejam transparentes, falem a verdade, né? E se comprometam ali também junto com a gente não se nega agora em construir um segundo projeto de lei e que seja 4 mãos, 4 não, mais mãos, né? Para que a gente realmente tenha um projeto condizente com a nossa situação previdenciária. Só falando que agora mesmo tem muita gente assistindo. Eu fiz um teaser chamando, inclusive compartilhei com o senhor como colaborador, chamando para esse podcast, e muita gente disse, nós vamos estar acompanhando a partir do meio-dia para saber se eles vão realmente falar a verdade, se eles vão bater na tecla, defender nossos direitos. Tá aí, eu acho que ninguém tem dúvida do compromisso desses 2 aqui. A Marcele é sindicalista, que eu descobri que ela era sindicalista depois dela se tornar minha amiga, e é uma mulher que tem doado a sua vida pela causa dos trabalhadores. Porque quando se entra numa história dessa, num sindicato como o Sintras, por exemplo, você só vive de assembleias, encontros e reuniões. E quem é família que espere, não é, Marcelo Carvalho? Então, assim, não tem dúvidas de que Ítalo Otávio e Marcelo Carvalho vieram para cá para tratar de forma séria, de forma decidida e honesta sobre o que está sendo feito, de fato, com os recursos do Precem, Marcelo. Exato. Então, Valério, como você mencionou, né, a gente coloca a nossa vida de lado em prol, em defesa dos servidores, né, da área da saúde. Graças a Deus eu tenho uma base familiar boa, meu esposo está sempre comigo, meu filho também me acompanha muito, né? Um abraço aí para eles. E a questão da Previdência tem ocupado vários presidentes, assim, porque a gente está muito preocupado, porque é, de fato, o futuro, não é uma falácia. É o nosso futuro que está ali, é um dinheiro que a gente contribui, né? É um dinheiro que a gente espera ter a nossa aposentadoria. Então, tudo isso vai nos dando uma preocupação muito grande. A questão de tratar com seriedade, eu sempre fui muito transparente com a minha categoria. Quem é nosso sindicalizado sabe. A gente está sempre fazendo reuniões, discutindo. Marcelo, isso, eu estou sempre esclarecendo nos grupos. Eu costumo dizer que em grupo eu praticamente não falo, só falo nos meus. Então, a gente tem 2 grupos, da base estadual e da base municipal. E eu sempre trato com muita transparência, desde o primeiro momento. Era um assunto que não é domínio nosso, porque é uma matéria muito complexa, né? Tanto é que a gente procurou empresas que fizessem aqui auditorias, né, e tal, e não temos aqui no Estado. Então, para vocês verem a complexidade dessa matéria,
E de nenhum momento a gente vem aqui para fazer maquiagem, para passar a mão, ou até mesmo para atacar ninguém. Nós estamos aqui com compromisso, tenho certeza que o vereador Ítalo Otávio também já tem uma história aí de fiscalização muito contundente em relação à prefeitura, né, em relação à gestão da prefeitura. E eu sigo também praticamente a mesma linha, que não tem nenhum inimigo, eu não quero adversário, não existe isso. Nós, sindicatos, estamos para defender o trabalhador. Tenho minhas designações políticas, porém eu não deixo isso atravessar a frente do sindicato. O sindicato ele se mantém alheio ao processo político. Está aí o Ítalo Otávio, que não deixa eu mentir. Na época de campanha, o que a gente faz? Eu mostro o trabalho dos vereadores que fazem em prol da saúde. Eu não levanto bandeira de político nenhum, seja governador, seja o presidente da Assembleia, seja o prefeito. Eu falo a verdade. Se ele tratar com seriedade, se ele buscar a verdade junto com os sindicatos, eu vou demonstrar isso aqui. Eu vou demonstrar isso para a minha base. Agora, se trata com falta de transparência, com coisas que a gente não concorda, eu também vou falar a verdade, né, vereador? Perfeito. É preciso que se diga que nós estamos num ano de pré-campanha. O próximo ano é campanha eleitoral. E pessoas aí do grupo governista do município pretendem se lançar candidatos. Inclusive, fala-se na esposa do prefeito Arthur Henrique. Agora, como querer conquistar coração e mentes de trabalhadores, de servidores, agindo dessa forma? Vou provocar o vereador. Vocês convocaram os secretários para comparecerem e dar explicações. Depois dessa auditoria independente, depois de tanta investigação e da constatação de falta de transparência absoluta, você acredita que eles vão, e se vão tentar contradizer tudo o que está exposto até agora? Bom, primeira, na possibilidade deles não irem, nós iremos acionar os órgãos, né? Porque eles estão eles estão agindo contra o trabalho deles, que tem ali uma regra. Então, quando você assume um cargo público, há regras. E a convocação, seguindo o rito, e eu tive todo o cuidado de colocar todo o rito sendo feito da forma correta, eles não têm a opção de não ir. Se eles não forem, improbidade. Então, eu não acho que eles não irão. O que pode acontecer é de eles falarem que é aquela data ou alguma coisa e marcar uma data posterior. Mas para quem está do lado da verdade, não tem por que adiar. Então, quinta-feira, espero eles lá de braços abertos lá nessa reunião, nessa audiência, nessa sessão, né, extraordinária. Agora, independente da fala, independente das provas, o que for apresentado, não há mais como recuar o que se começou. Se lá no início eles tivessem começado com um diálogo, explicando, sem um regime de urgência, trazendo para perto e tudo mais, nós não teríamos acionado esses órgãos e tentaríamos resolver de forma política. Vou dar outro exemplo para vocês. Há um projeto de lei que fala dos médicos projeto de lei de autoria do Executivo que fala dos médicos, do salário dos médicos dentro da Câmara. O que eu fiz? Mandei para Marcele. Marcele, qual é a sua opinião? Mandei para o Conselho dos Médicos. Qual a opinião? Precisa de alguma emenda? Não. Dei parecer favorável, tá lá já. Para ser votado, dei de forma célere e tudo. Agora, se tivesse algum erro, nós iríamos tentar o diálogo. Vereador, numa demonstração de que o vereador Ítalo Otávio, ele não faz oposição por oposição. Exato. É um trabalho criterioso de fiscalização e de tentar buscar o que é melhor para a sociedade, o melhor para os trabalhadores. Perfeito. Né? Vários projetos do Executivo são tratados de forma célere dentro da minha comissão e que eu não apresento emenda, outros eu apresento emenda porque eu escuto as categorias antes, tento articular as emendas antes. Então, assim, não tem mais volta. O que está acontecendo com a Previdência, nós iremos até as últimas consequências. E eu vou lembrando aqui devagarzinho, né? O programa aqui é ao vivo e tudo mais. E eu quero lembrar que a prestação de contas da ex-prefeita Tereza Surita, ela foi aprovada com ressalvas. E uma das ressalvas é falta de transparência na previdência dos servidores municipais. Então, é um assunto, como a Marcele disse, de difícil compreensão. Se eu lhe falar que eu entendo de regime próprio de previdência social, de RPPS, de atuário, de investimentos, não é a minha prática, não é o que eu entendo. Agora, eu consigo ler um relatório e ver o que está ali. Então, agora que eles esclareçam tudo, nós estaremos ali
ouvindo, anotando, fazendo ata e encaminhando para os órgãos regulamentadores depois. Infelizmente, essa questão de falta de transparência no serviço público é uma doença crônica que parece permear quase todas as gestões, quase todas as prefeituras. Mas no caso de Boa Vista tem umas coisas que chamam a atenção. Nós tivemos uma mega festa, por exemplo, até o final de semana passado, eu estou falando do Mormaço Cultural. Linda festa, ninguém contesta a grandeza, a qualidade das atrações, ninguém contesta o quanto de diversão e lazer trouxe para a população, ninguém contesta o quanto traz de movimentação financeira para o município. Mas quando você questiona, e eu fiz isso, mandei e-mail, mandei mensagem, quais os valores das contratações? Quanto vocês investiram no Mormaço Cultural? Até hoje eu estou esperando. Também. E também não está no portal da transparência. O prefeito se pronuncia dizendo que está tudo lá. Não está. Uma das coisas que eu mais faço na minha vida é pesquisar na internet, é fazer investigação por meios digitais. Não está. E ninguém dá resposta. No caso do Precem, é a mesma coisa, infelizmente. Você quer falar sobre essa observação? Quero sim. Na verdade, eu acho que é de público, é notório, né, que o trabalho do vereador ele só consegue acontecer se ele tiver de posse do preto no branco, né? Ó, aqui foi gasto tanto, aqui foi feito assim, aqui foi feito desse jeito. No caso da saúde, compramos tantos remédios e tantos medicamentos. Tá, então chegou aqui, pronto, ok. O preço é acessível? Chegou aqui na unidade básica de saúde? Pronto, ok. Agora, quando a gente vê a unidade básica de saúde chamada Igara Mota, dizendo que lá chegou esse equipamento que foi destinado para lá, para lá e para lá, e não chegou, opa, alguma coisa está errada. Aí, qual é o trabalho do vereador? Pedir aquela documentação. Se ela não está no portal de transparência, pedir a documentação. E, por vezes, no portal de transparência está apenas um contrato. Não tem a ordem de serviço, não tem nota fiscal, não tem ali o fornecimento das coisas, e a gente vai lá e solicita. E o que acontece? Espera, espera, espera e espera. Eu tenho documentos no Ministério Público dizendo que a prefeitura não entrega documentação. Aquele caso recente, desculpa fugir aqui um pouco do assunto de previdência e também de saúde com a Marcela aqui, do fardamento, que o prefeito utilizou das redes sociais dele para dizer está aqui e tudo mais, não estava ali. Colocaram ali e nem colocaram tudo. Colocaram ali depois do requerimento de minha autoria, solicitando os documentos com relação ao fardamento. Não estava ali o nome estava lá depois o nome da empresa, uma empresa que não entregou no prazo legal, o secretário não tem cobrado isso, a gente vê crianças ainda sem fardamento. E como é que a gente vai conseguir, Valério, fazer um comparativo de que todas as crianças receberam ou não, se a gente não tem o documento nas mãos? Então, a Câmara, o principal ato dela é de fiscalizar. Um dos principais atos dela. O outro é de dar representatividade, que é isso. Marcelo, e aí? Esse projeto tá bom? O teu sindicato concorda, não concorda? Quais são as ponderações? Deixa eu ver com o meu jurídico, deixa eu ver aqui. Eita, isso aqui não tá certo. Quantas e quantas vezes a Marcele mandou emendas pra gente melhorar texto de prefeitura? Então é por aí. A questão da falta de transparência não atinge só a questão do Precem, como vocês colocaram aqui. A gente tem um passado bem próximo, né? Dentro da Secretaria da Ciência, eu não estou falando dessa gestão atual, mas da passada, que a gente tem uma má gestão também nos recursos que são aplicados na compra de medicamento, né, no investimento com material médico hospitalar. A gente chegou nos últimos 7 anos a desperdiçar na Prefeitura Municipal de Boa Vista cerca de 60 milhões de reais só em medicamentos e insumos vencidos. É 60 milhões que é deixado de lado, que é jogado, que é rasgado, tocado fogo, literalmente, porque é incinerado, do dinheiro público. Então, isso Absurdo. Demonstra a falta de gestão, isso demonstra a falta de transparência. A gente encaminhou denúncia ao Ministério Público, né? Acredito que eles devam estar tomando as medidas necessárias, só para corroborar o que vocês estão falando. Realmente, a Prefeitura ela carece, sim, de uma transparência, não só na questão do Precem, mas em todas as áreas. E são 3 casos macro. Percebam, saúde, compra de medicamentos, você está lidando direto com a vida, com a saúde do povo, educação, inclusive são direitos fundamentais contidos na Constituição, né? E a questão do Precem, que é a vida futura dos servidores, e o bendito bonito. Ninguém nega, de novo,
mormaço cultural. Grandes atrações, uma festa, uma multidão acompanhando, mas e a prestação de contas? Por que tanto mistério? Por que tanto segredo? Se está fazendo tudo certo, por que esconder? Eu vou parar um pouquinho a crítica aqui para fazer um merchan. Esse livro, A Fórmula de Salomão, Como Transformar Sabedoria em Riqueza e Felicidade, é uma obra de minha autoria. Eu escrevi e depois de ler tanto livro de autoajuda, eu resolvi escrever o meu próprio. E está aqui, está na Amazon, está na Livraria Cultura, está em todos os marketplaces, lojas online de livros, e eu tenho para pronta entrega também. É um livro que eu peguei 10 provérbios de Salomão, falando sobre vida familiar, vida em sociedade, trabalho, como gerir dinheiro, recursos e tal, e são lições para a vida. Um livro de autoajuda ou de aperfeiçoamento pessoal. Eu acho que é uma leitura que vale a pena. Se você tiver interesse, quiser receber autografado, eu tenho para pronta entrega. Se você preferir, compra na internet. Já quero o meu, hein? Você vai poder ter esse livro para sua leitura. Uma das coisas que eu mais faço na minha vida desde criança é ler. Então chegou a hora de botar para fora o que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Estamos chegando na reta final. A proposta do MacuxiCast é 1 hora de conversa. Ainda tem a agenda da Marcele, 10h30, e eu me comprometi com ela que eu ia liberá-la mais ou menos nesse tempo. Então, nós vamos para nossas considerações finais, já agradecendo muito a vocês, primeiro pela confiança, pela presteza no atendimento ao convite. Esse estúdio foi concluído agora, é o segundo podcast que está sendo feito aqui. O primeiro deu problema técnico, o segundo, antes de começar a gravar, deu problema técnico, mas nós vamos ajustar e afinar tudinho e nós vamos ter um produto da mais absoluta qualidade. O vereador Ítalo Otávio já sabe, vai ser freguês, vai ser presença garantida aqui por muitas vezes. Opa. A Marcele Carvalho também, e nós vamos poder conversar e aperfeiçoar, porque a ideia é ter um espaço próprio, como eu tenho feito com o site, com o Instagram, para tratar dos assuntos de forma independente. Porque, às vezes, você está numa emissora de rádio, vereador, e você não pode falar o que você quer. Eu já passei muito por isso. Ou o dono diz, você quer ser dono da minha emissora? Você me tirou do ar porque cortou o meu telefone? Já fiz isso. Agora é aqui comigo e eu faço do jeito que eu entendo que é a melhor forma de fazer. Então, mais uma vez, Ítalo Otávio, muito obrigado por ter vindo. A sua presença aqui foi fundamental para esclarecer e dar segurança aos trabalhadores de que a Câmara Municipal, de que o vereador Ítalo Otávio está de olho, está atento e vai cobrar até o fim a melhor solução para a questão do Precem. Luiz Valério, eu fiquei aqui de fazer uma pergunta para você, né? Então eu vou terminar. Ainda aqui. Dá tempo. Eu vou fazer a pergunta. Por que que você que tem um programa tão democrático, não faz um convite, né, para o secretário, né, agora de gestão de pessoas, Márcio Vinícius, e também traz aqui nessa entrevista um presidente de sindicato, um estudioso sobre a situação do Precem, para dar a oportunidade também dele vir conversar e esclarecer essas falas. Eu acho que isso é muito importante. Nesse ponto, você tentou fazer algum contato? Pode fazer algum contato para depois fazer as minhas considerações? Olha, para essa entrevista, propositadamente eu queria provocar. Perfeito. E nada melhor para provocar do que trazer Ítalo Otávio e Marcelo Carvalho. São as duas pessoas com quem eu tenho contato direto e que estão na linha de frente, mobilizando os sindicatos, mobilizando os vereadores para tratar dessa questão. O convite é sempre feito. Já convidei o prefeito Arthur Henrique, quando este podcast era feito no estúdio da rádio Monte Roraima FM, a 107 FM. Convidei, não puderam, cancelaram, disseram que não tinha agenda, não tinha horário na agenda para ir. Convido os secretários, convido deputados, inclusive convidei o deputado Saudade Sampaio, que ainda não pôde vir. E saio convidando todo mundo, porque, como vocês sabem, e eu tenho dito, esse é um espaço democrático. Por ser meu e eu não ter que dar satisfação a ninguém, eu converso com gente da direita, com gente da esquerda, com gente do centro, com conservadores, com progressistas, não me interessa. Conversei, o primeiro programa, inclusive, foi com o vereador Albuquerque. Deputado. Ele era vereador, agora é deputado federal Albuquerque. Ele foi vereador. E ele veio. E ele
é alinhado com o bolsonarismo, por exemplo. Defendia, inclusive, e votou favorável à anistia. Mas isso é um posicionamento dele, não precisa ser o meu e nem de quem assiste. A única coisa que eu defendo, quando se manifestarem a respeito, não concordando, que respeitem A opinião a contrária. opinião contrária. Essa é a defesa, vereador, que eu tenho feito ao longo dos meus quase 30 anos. Próximo ano eu faço 30 anos ininterruptos de jornalismo e magistério. E eu nunca trabalhei de outra forma que não fosse ouvindo todo mundo. Já perdi empregos por conta disso, porque o dono da emissora, o dono do jornal, não concorda com essa abertura. Porque quando você escuta fulano, você está recebendo um jabá de fulano, coisa que eu não recebia. Quando você ouve cicrano, você está alinhado politicamente com cicrano, coisa que não é verdade. Então, eu abro espaço para todo mundo. E estando aqui no meu estúdio, pode ter certeza, o estardalhaço vai ser grande, porque eu vou ouvir todo mundo. Legal. Inclusive no ano de eleição. Muito bem. Vamos para as considerações finais do vereador Ítalo. Quero agradecer, né? Me sinto lisonjeado. Eu sei que o Albuquerque já esteve aqui, mas eu sinto como se eu ainda fosse um dos primeiros, né? Junto com uma pessoa que também, assim como eu lhe admiro, Luiz Valério, uma pessoa que eu admiro. É muito legal a gente ver mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres inteligentes, mulheres articuladas, mulheres de posicionamento, de fibra, né? A Marcele, quando ela falou aqui do posicionamento dela, é exatamente isso, né? Ela conversa com todos e sabendo que todos têm uma importância, mas no final ela só quer levar o que é melhor para os associados e os sindicalizados do Sintras. E ela está errada em quê? Se ela se dispôs a ser uma presidente e foi escolhida, votaram nela para ser essa presidente. Então é um privilégio dividir essa mesa com uma pessoa que eu admiro fora daqui do podcast. E dizer que o trabalho do vereador é justamente esse, é prestar esclarecimentos. Se o político ele não quer vir aqui confrontar um Luiz Valério, se o secretário não quer vir aqui confrontar o Luiz Valério, se não quer vir aqui prestar esclarecimentos, saia da política, não vá trabalhar com isso. Se você está com medo de que um sindicato vai falar mal da sua atuação, vote como o sindicato quer. Se você está com medo de questionar os recursos, se você está com medo de solicitar os documentos, se você não está disposto a ir no Tribunal de Contas, no Ministério Público, talvez mexer com a vida pública não é o que você deveria fazer. E é na contramão do que eu penso. Tudo que eu faço eu tento dar transparência, tudo que eu faço se eu não sei, e tem muita coisa que eu não sei, eu tento pedir esclarecimentos de quem está vivenciando, quem está no front, quem está ali. Como é que eu vou saber se um farmacêutico precisa de um aumento ou se ele precisa de um ar-condicionado dentro da sala dele, se eu não vou perguntar Sem dele? ouvi-lo, né? Sem ouvi-lo. Então eu acho que é isso que nós temos que colocar. Quero voltar aqui depois da entrevista ou da convocação dos secretários para eu te passar tudo. Lhe convido a estar lá também e quero aproveitar a audiência do seu programa para convocar as pessoas, porque nessa semana, terça-feira, haverá a prestação de contas da saúde. O secretário e vice-prefeito Marcelo Zeituni estará lá falando de 4 meses de trabalho dele. Na quarta-feira, estou ansioso por esse dia, teremos a prestação de contas da educação, onde o excelentíssimo secretário Lincoln estará falando do que ele fez ou o que ele não fez nos 4 meses de trabalho dele, né, à frente da Secretaria de Educação. E na quinta-feira, olha que semana bacana na Câmara, a convocação dos secretários para falar da Previdência. Ou seja, se você ama a sua cidade, se você quer dignidade nos postos de saúde, um melhor atendimento nos postos de saúde, se você quer uma educação melhor para os seus filhos, fardamento, merenda, ar-condicionado, participe do processo de cobrança, participe do processo de fazer as coisas da forma correta. Cobre o vereador que você votou, vá na Câmara, se sindicalize se você é um servidor, para você ter voz e vez, para que o seu presidente de sindicato dê a cara a tapa como a Marcele está fazendo e exponha, lhe represente de forma verdadeira. Então são essas as minhas palavras, né? Que seja aí um final de semana maravilhoso. Hoje, quebrando aqui um pouco aqui da fala aqui, eu vou lá pro Silvio Leite, levar uma tela de cinema, pipoca, e vamos juntar a criançada lá no Silvio Leite hoje para fazer um cineminha no bairro, e quero convidar
a comunidade do Silvio Leite a participar. Uma ação legal. importante. Então é isso. Esse é o compromisso do podcast, de abrir debate sincero, franco, contundente, sem meias palavras, para tratar de assuntos de interesse da sociedade. Sobre a Marcela, eu não vou fazer muitas considerações e elogios, porque ela é amiga da cozinha de casa. Tanto ela vem para churrasco na minha casa, quanto eu vou para churrasco na casa dela. Já fui, na verdade. E a gente se conhece de muito tempo, como eu disse, desde antes dela assumir a presidência do Sintras. Então, é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu respeito, aprendi a respeitar, é uma mulher de fibra, daquelas assim valorosas, e que eu tenho a satisfação de ter tido aqui no podcast para conversar. Olha, vocês vão me fazer chorar, gente. Tanto elogio, tanto do Ítalo quanto seu, que vocês vão me fazer chorar. Eu agradeço também, a admiração é mútua, vereador. Eu vejo o seu empenho, a sua luta, a sua participação com a comunidade. Eu espero que outros políticos também tenham esse seu exemplo de estar sempre ouvindo, de estar sempre próximo. Ontem, eu vou fazer só um adenozinho. Ontem aconteceu um encontro de todos os sindicatos, o presidente da Assembleia convocou para que a gente falasse a realidade, embora ele seja deputado e conheça, mas é importante essa escuta do político se sensibilizar e escutar quem realmente está na ponta, quem realmente participa do processo. Eu admiro você imensamente, né, Luiz Valério? Você sabe que você tem meu carinho. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. Admiro o seu trabalho, você é um jornalista muito respeitado, conceituado, e assim, eu recebi com muita satisfação esse convite e falei, não vou deixar de comparecer, principalmente com o vereador Ítalo, que a gente tem sim essa responsabilidade de responder toda vez que ele nos questiona. Olha, Ítalo, vou usar aqui o exemplo da PL dos médicos aí. Eu expliquei para ele o contexto do que estava sendo feito, a incorporação, não é praticamente um aumento, é uma incorporação dos valores, e ele entendeu e falou assim, então vamos deixar quieto, deixa passar, é isso mesmo, então não precisa. Então a gente tem espera que mais políticos, que mais vereadores, que mais deputados, que mais prefeitos e governadores também tenham essa fala. Vai iniciar uma gestão, quem é que conhece de fato o município e o estado? É quem trabalha para eles, é quem está ali na ponta. A gente sabe do processo de adoecimento dos servidores, a gente sabe do processo de dificuldade na agricultura, a gente permeia em todos os cantos. Então, os servidores, eles têm que ser ouvidos, têm que ser valorizados. O espaço é muito bom, eu espero também voltar aqui para falar de outras políticas que eu desempenho, né? Como você falou, sou uma mulher muito atuante, também atualmente eu estou também no Conselho Nacional de Saúde, fazendo parte lá. Então, espero vir aqui também levantar essa bandeira e trazer mais transparência para o processo democrático dentro da área da saúde. Eu acredito que é isso que a gente precisa. Apesar de ser um espaço aqui que eu estou rodeada de 2 homens, eu me senti muito à vontade, né? Eu tenho sempre levantado essa bandeira também da mulher, da pouca participação das mulheres, tanto na luta sindical quanto também na política. Então, eu levanto essa bandeira também das mulheres serem respeitadas, serem enaltecidas até, porque a gente vem de um processo, infelizmente, de um processo machista no nosso país. Não que eu esteja aqui na frente de 2 machistas, porque eu admiro muito o posicionamento e respeito de vocês com as mulheres. Mas a gente sabe que, costumeiramente, a nossa sociedade não é assim. Então, eu agradeço o espaço, Valério, mais uma vez. Vereador, muito obrigada também. Me senti muito honrada em estar ao seu lado nesse podcast. Espero aqui também dividir o protagonismo com outros também que queiram. Pode ser aliado do prefeito, pode ser contra, pode ser o prefeito. Tenho tranquilidade para falar com todos, porque, mais uma vez, eu reforço aqui, não tenho amizades e nem inimizades com ninguém. Eu quero o melhor para o trabalhador, o melhor para o servidor. Podem ter certeza que vocês dois voltarão aqui, principalmente depois que os secretários forem ouvidos, e principalmente eu tenho quase certeza quando esse projeto for arquivado. Essa proposta há de ser arquivada. Sobre questão de saúde dos servidores, o nosso próximo podcast, que vai estar sendo gravado, esse vai ser gravado porque a minha entrevistada vai viajar, vai ser no próximo sábado a gravação sobre adoecimento dos professores municipais. Tem professores não só adoecendo, tem casos de óbito por conta desse adoecimento. Será o próximo tema do MacuxiCast. Eu sou Luiz Valério e esse é o MacuxiCast, o podcast de cultura, política e sociedade de Roraima e da Amazônia. Até a próxima.